Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Peço agora que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo João a escrever essas palavras vindas de ti, venha agora nos abençoar, nos empoderar para que possamos ouvir com fé. Eu peço também que o mesmo Espírito venha me dar o poder para pregar com eficácia, clareza e contundência esta noite. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar então, e hoje eu quero falar a partir de Apocalipse 30, versículo... Apocalipse 30. Não existe Apocalipse 30, gente, mas Apocalipse 3 e o versículo 20, falar sobre o tema Jesus batendo a porta. Jesus batendo a porta. Aqui Jesus, que a gente leu aqui no versículo 20, ele está chamando. Ele está chamando, está batendo a porta, assim como você e eu vamos para a casa de alguém, a gente, um carteiro vai para a sua porta com uma encomenda, ele vai bater na porta, vai tocar, aqui chama de cigarra, né? Tocar cigarra, bater palma também, né? Também faz isso, mas ele está chamando, ele está batendo na porta. Para quê? Bom, ou uma de duas coisas, ou ele está chamando para a salvação, a pessoa que não é salva, Jesus chama, a pessoa que não tem Cristo, a pessoa que não tem salvação, a pessoa que não tem a certeza da vida eterna, Jesus chama, ele bate a porta. Ele também chama quem já é salvo para tomar talvez alguma decisão, ele chama alguns para o ministério, ele chama alguns para um certo trabalho, um serviço, ele chama alguns para tomar uma decisão na vida deles. E seja decisão maior ou menor, toda decisão é importante, porque cada decisão leva a decisões subsequentes que podem sim vir a ser muito importantes. Mas Deus chama a todos a uma transformação. Transformação do perdido para salvo, do salvo para uma vida transformada, não conformada ao mundo, mas transformada pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Jesus chama. E aqui nós temos ele batendo a porta e chamando. Ele sempre busca fazer alguma coisa com todo mundo. Talvez você não é salvo hoje. Você está aqui, você não sabe quando você morrer, se você vai para o céu, se você vai para o inferno. Você não sabe. Jesus está batendo a porta, está chamando. Talvez você é salvo já há anos. Jesus lhe chama para transformar a sua vida. Transformar alguma área da sua vida. Mas ele chama, Jesus está a chamar todos. E sempre devemos estar atentos a isso, porque nenhum de nós chegamos lá. Chegamos lá no sentido, nenhum de nós chegamos ao ponto que a gente diz, pronto, Jesus, obrigado, eu já mudei tudo o que eu tinha que mudar, eu já cresci tudo o que eu tinha que crescer, eu aperfeiçoei tudo o que eu tinha que aperfeiçoar. Não, nós sempre temos um passo a mais. O dia que chegar, que a gente não tiver um passo a mais para dar, tenha certeza disso. Jesus vai levar a gente. Nós estamos aqui porque nós precisamos ser aperfeiçoados. Você pensou no seguinte, no céu tem muita gente que não vai gostar do céu. Estudando a Bíblia, a gente vê que o céu vai ser um lugar de louvor, vai ser um lugar onde a palavra de Deus vai ser ensinada e vivida, e pregada e exaltada, vai ser um lugar onde haverá pureza, santidade e luz. Tem muita gente que não gosta de luz, não gosta de santidade, não gosta da palavra de Deus, não gosta de pregação, não gosta de adoração, né? Aí você imagina, muita gente vai chegar lá despreparado. Essa vida aqui é para a gente pegando um gostinho pelas coisas do céu, pelas coisas celestiais. Então, sempre temos algo mais a fazer, algo mais para crescer. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala como essa mudança é sempre para melhor. Diz assim, 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aqui está dizendo que o Espírito de Deus quer nos transformar, mas não é uma transformação instantânea, é de glória, como nós lemos aqui, de glória em glória. E a cada passo, Jesus ele chama, ele bate a porta e nos chama, nos convoca para tomar esse passo, tomar uma decisão, fazer alguma transformação em nossas vidas, ou melhor, deixar que ele transforme em nossas vidas. Mas precisamos, é claro, estar atento a ele bater na porta. E esse único versículo que nós lemos, Apocalipse 3 e versículo 20, ele fala muito sobre
como Jesus chama, nós vamos ver isso, como ele chama, e como devemos responder, ou como devemos e podemos reagir a esse chamado, e também fala qual o resultado, se nós reagirmos da forma correta a esse resultado. Então, a primeira coisa que eu quero falar essa noite, então, é o que a gente lê as primeiras palavras aqui do versículo, que fala, eis que estou à porta e bato. A primeira coisa é o seguinte, Jesus está batendo. Não é que ele vai bater ou bateu, ele está batendo. E ele está batendo para todo mundo, todo ser humano na face da terra. Jesus está batendo. Ou para salvação, ou uma decisão, ou transformação, mas ele está batendo, a cada pessoa ele está batendo. E ele bate, ele chama, esse bater é como chamar, ele chama de várias formas, ele chama, por exemplo, através da pregação. Pregação, você está aqui ouvindo a pregação, talvez você está ouvindo a pregação sendo divulgada, distribuída através da internet, ou enfim, o que seja, mas a pregação da palavra de Deus. Ele chama através da palavra, leitura, você pode estar lendo a palavra de Deus. Eu tenho um amigo meu, missionário na Hungria, ele é húngaro, ele foi para os Estados Unidos estudar engenharia e ele era húngaro. A Hungria, na época, ele foi criado no regime comunista, ele era ateu, não acreditava em Deus, perdido da Silva, e foi estudar na Califórnia, fazer engenharia. E quando estava lá, um colega de classe dele deu uma Bíblia para ele, em húngaro, não existe essa língua, a língua é Magyar, e deu no idioma dele, ele pegou e, vou ler isso daqui, não tem que fazer mesmo, e começou a ler. E lendo a Bíblia, ele foi salvo. Ou seja, lendo a palavra de Deus, sozinho no quarto dele, lendo a Bíblia, na língua dele, Jesus bateu na porta e ele atendeu o chamado. Então ele chama de várias formas, você pode estar lendo sua Bíblia, você pode estar ouvindo a pregação num culto, ou uma pregação gravada, pode ser talvez a palavra escrita, ou um conselho, mas ele chama de várias formas, mas existem outras formas que também Deus chama de modo mais amplo, mais geral. Romanos versículo 1, capítulo 1, perdão, Romanos 1 e versículo 19, nos mostra como a criação de Deus nos chama. A própria criação de Deus, o mundo criado, é um chamado, é Deus batendo no coração da gente. Lá em Romanos 1, 20 fala assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não existe nenhum ser humano na Terra que pode dizer, mas Deus não me chamou, Deus não falou comigo. Falou, a criação. Que está dizendo que pela criação, as coisas que foram criadas, Deus e os seus atributos podem ser claramente vistos e entendidos. E aqui fala, eles não têm desculpa. Eles não têm desculpa. Existe um livro que estava na biblioteca da igreja, alguém prestou, gostou tanto que não devolveu. Se você está ouvindo e você levou, devolva, por favor. É chamado O Fator Melquisedeque. É um livro fantástico, eu ganhei de presente muitos anos atrás, e eu comprei vários exemplares aqui para a igreja, eu emprestei o meu, não voltou mais, eu comprei para a igreja. O livro é bom, viu? Quem empresta não devolve mais. Mas ele fala, entre outras coisas, como o povo em Papua Nova Guiné. 2 missionários americanos no século passado foram para lá. E eles estavam no mercado pregando, nesse lugar, não lembro o lugar, mas é nessa ilha. E acho que é aborígene que se chama, das montanhas, chegou e falou, vocês dois, vocês têm que vir comigo para a minha tribo. Por quê? Não, vocês precisam, praticamente arrastaram. Lá tem muito canibalismo, na Papua Nova Guiné. Eles foram meio temendo que iam virar sopa, mas eles foram com eles. Chegou lá no vilarejo, ele falou, pronto, conta aí para o pessoal. Chamaram o chefe da tribo, reuniu todo mundo, e eles pregaram o evangelho. A tribo inteira foi salva. Os vilarejos ao redor, todos foram salvos. E eles espantados, dizendo, peraí, mas aqui é um lugar de selvagens, e a gente pensava que ia ter dificuldade, e agora está acontecendo. Aí um chefe da vila explicou para eles, falou, olha, nós temos uma lenda muito antiga, milenar, que o nosso Deus, a profecia que nos foi dada, é que 2 homens brancos, lembrando que naquela época os aborígenes não conheciam homem branco naquela região, 2 homens brancos viriam com um livro branco
e traziam a palavra de Deus, a gente devia ouvir e atender e obedecer o que eles disseram. Aí eles entenderam. Aquele povo havia clamado a Deus. E Deus havia respondido. Respondido. Gente, todo aquele que olha para o céu e fala, Deus, eu estou ouvindo. Deus manda mensagem. Estão inexcusáveis. Nenhum ser humano tem desculpa para dizer, mas a criação de Deus, lá em Jó capítulo 12, versículo 7, diz assim, mas pergunta agora às alimárias, ou seja, aos animais, e cada uma delas te ensinará, e as aves do céu, e elas te farão saber, ou fala com a terra, que lhe ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, o espírito de toda a carne humana. Já estou dizendo, você pergunta para os animais, para os peixes, você pergunta para a terra, para o mar, e eles vão te ensinar, vão te dizer, vão declarar sobre Deus. Então a própria criação está chamando. A própria criação está chamando a todo mundo. Lá em no Salmos 19, fala que o céu faz a mesma coisa. O céu. Diz assim, Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. Que voz? A voz dos céus, que estão declarando. Há um livro, ele não está na biblioteca, mas eu tenho esse livro, ele está em inglês, e na realidade é uma tese de doutorado de um estudioso aí. E a tese dele é o seguinte, que você sabe que existem as constelações, aí tem do urso, do peixe, enfim, essas coisas todas. Não é astrologia, é astronomia que estamos falando, tá? Não é astrologia de signos, não é isso. Mas existem, né, o Cruzeiro do Sul, o Cruzeiro do Norte, tem a constelação do urso, e eu não sou muito ligado nessas coisas, tá? Mas ele fala o seguinte, que antes da queda do homem, os céus contavam a história do Evangelho da redenção de Deus. Algo impressionante. E que as constelações que nós temos hoje são um resíduo. Por isso que fala, os céus declaram, eles pregam, declaram, chamam, declaram a glória de Deus. Está lá, tudo criado. A criação, o próprio céu, eles fazem se chamar. Romanos capítulo 2 fala de outra forma que Deus bate a porta de modo universal para todo ser humano. A nossa consciência. Olha o que fala lá Romanos 2,14. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A nossa consciência nos acusa. Você não precisa ir para a escola para saber que mentir é errado. Você não tem que ir para a escola para saber que desonrar, desobedecer a seus pais é errado. Sabe por quê? Está escrito no coração do homem. Sabe quem colocou isso lá? Deus. Deus escreveu no coração do homem. Então ele fala, quando o homem que não tem a lei, quando o gentio que não conhece a lei de Deus, faz as coisas de acordo com a lei, como que é isso? Como que ele sabe que é errado mentir, que é errado assassinar, que é errado roubar? Como que o homem sabe disso? É Deus que colocou a lei dele escrita no coração do homem. E a consciência dele acusa. É Deus chamando. A nossa consciência não veio para salvar, assim como a lei não veio para salvar. A consciência e a lei que estão sendo equiparadas aqui vieram para acusar e mostrar o quanto nós precisamos de salvação. Mas a nossa consciência é Jesus batendo na porta. Os céus que declaram a glória de Deus é Jesus batendo na porta. Os animais e os peixes e a terra e o mar é Deus batendo na porta. Toda a criação claramente se vê e se entendem os atributos de Deus. Então, seja lá qual for o modo que Deus lhe chama, seja lá qual for o modo que Deus bate na porta, atende, ouça. Mas de nada adianta Deus chamar
se nós não estamos ouvindo. Voltando para o nosso texto, Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz. Diga uma coisa, você tem ouvidos? Eu estou perguntando, a Camila foi checar ali, ela fez assim. Tenho, pastor, tenho. A pergunta é retórica. Quantas vezes Jesus não falou isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Não é para a gente checar não se tem. Ele está dizendo, todo mundo ouça. Porque todo mundo tem ouvido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus foi claro aqui no Apocalipse 3:20. Ele falou, se alguém ouvir. Todo mundo tem ouvido. Agora, se alguém ouvir. Agora, hoje em dia, quem não esteve num ônibus, em algum lugar, com som bem alto. Ontem eu e o André estávamos trabalhando aqui e tinha uma galerazinha ali na praça, na frente, com som. A gente estava aqui 1 metro do outro e falava, não dava para escutar direito. Eu tinha ouvido, mas não estava escutando o que o André perguntava para mim. Por quê? Porque tinha muito barulho externo. Quem esteve no ônibus e tem uma pessoa que não sabe que inventaram o fone de ouvido. Né? Aí bota aquele rádio desse tamanho, bota no volume máximo, e aquela coisa que se passa por música, está lá chacoalhando o ônibus todinho. Pois é. Você não ouve nada. Se alguém ouvir a minha voz, ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. Ele falou, eu estou batendo. Se alguém me ouvir. Por que alguém não ouviria? Ele não está batendo? Ele não está à porta, está batendo? Não é o que ele está falando aqui. Ele está à porta e ele está batendo. Mas nem todo mundo vai estar ouvindo. Ouça. Vamos ouvir, vamos deixar. Não vamos deixar sermos distraídos pelo barulho do mundo. Lá em Marcos 4, versículo 18, fala assim, falando sobre o semeador. Eu preguei outro dia sobre a parábola do semeador. E umas caíram no caminho, outras caíram no espinho, outras caíram na pedra, outras caíram no solo bom. Olha o que fala aqui o versículo 18 de Marcos 4. É Jesus explicando aqui. E os outros são os que receberam a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas, preste bem atenção, os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus está batendo. Mas existem coisas que vão sufocar a palavra, ou elas vão fazer assim, ó. Vão tapar os ouvidos. Vão colocar algodão nos ouvidos. Que coisas, pastor? Os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas. Jesus, ele chama. Seja para salvação, transformação, decisão, seja o que for. Ele chama, ele está chamando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir. Se a gente permitir que estas coisas venham tapar os nossos ouvidos, ou impedir que a gente ouça, ou venham atrapalhar essa chamada, se alguém ouvir, vai ser para a gente no negativo. Eu não ouvi. Eu não sei se vocês já passaram por isso, quando alguém diz para você, não, mas eu falei para você. Eu não ouvi. Eu confesso que muitas vezes eu estou fazendo alguma coisa séria, é claro, muito importante. A irmã Simone entra e fala alguma coisa, também importante, e eu, tá. Aí eu paro e falo, Rani, volta aqui, repita tudo que você falou de novo, eu não ouvi nada que você falou. Eu ouvi o barulho, mas não registrou nada, eu não estava ouvindo, eu ouvi, mas não ouvi. E muitas vezes, aí eu já não sei se é truque, eu falo, mas você falou que sim, eu não falei não. Falou sim. Aí fica aquela coisa. Será que eu falei mesmo? Será assim? Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Agora, esse ouvir não é só entrar o som. É você ouvir, mas ouvir de fato, você entender, você dar atenção. É como vir ao culto. Muita gente vem para o culto, entra por aqui e sai por aqui. Do jeito que entrou não por essa porta, mas pela outra porta, sai do mesmo jeito. Por quê? Ouviu, mas não escutou.
Jesus está batendo, mas é um bater tão distante, tão longe. E o que sufoca é justamente os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas. Eles sufocam. Essa palavra sufocar, ela literalmente, se for transliterar ela quer dizer estrangulam. Estrangular, quer dizer estrangular. Estrangula mesmo. E ensurdecem ao chamado. Então não deixe que a cacofonia do mundo venha esconder Jesus batendo. Porque ele está batendo, gente. Jesus está batendo, Jesus está chamando para alguma coisa. E se a gente não ouvir, a culpa não é de Cristo, porque Jesus está batendo na porta, ele está chamando. Mas nós temos que ouvir. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Você está ouvindo? Estou ouvindo, pastor. Perfeito. Você está abrindo a porta? Aquele se vale para os dois. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Esse e está juntando o ouvir e o abrir com o condicional se. Se alguém ouvir e se alguém abrir, então não adianta ouvir se não for para não abrir. Não dá nada. Tem que ouvir e tem que abrir. Se alguém ouvir e se alguém abrir. Esse ponto é muito importante. Esse ponto é fundamental, porque ele chama, você ouve, mas se você ouve e não atende, se ele chama e você não age, se ele chama e você não obedece, do que adianta? Para que serve? Ao ouvir Jesus batendo, atenda. Obedeça, faça, responda. Lá em Provérbios 25, versículo 12, diz assim: como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino. Dê atenção às irmãs, né? Joias. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Essa palavra atento, ela quer dizer literalmente obediente. Ao ouvido obediente. É traduzido atento porque obediente fica meio sem sentido no português. Mas esse atento quer dizer obediente. Ao ouvido obediente, ou seja, aquela pessoa que o ouvido que vai ouvir, mas vai fazer. E isso é tão precioso quanto essas joias pendentes e as gargantilhas de ouro e ouro fino ao sábio repreensor. Para o ouvido, ou seja, para o ouvido obediente, um sábio repreensor, alguém que vai repreender, alguém que vai dar um puxão de orelha, alguém que vai trazer sabedoria. Para o ouvido obediente, isso é como joias preciosas. Mas o inverso é verdade. Para um ouvido desobediente, para um ouvido desatento, a sabedoria e o repreensor sábio é como lixo. É como lixo, vassoura. Por quê? Ele não vai obedecer, ele não vai atender. Não tem valor nenhum. Mas para o ouvido atento, o ouvido obediente, são preciosas. Ele quer sabedoria, ele quer a repreensão pela sabedoria de Deus. Por quê? Porque ele vai agir, ele vai atender. Do que adianta ouvir se não obedecer? Eu usei esse versículo hoje de manhã lá na sombra, Tiago 20, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Muita controvérsia nesse versículo aqui. Muita gente achando que para ser salvo tem que ter obras, e eles vão pegar esse versículo aqui para explicar. Gente, Tiago não está tratando, momento algum, sobre salvação aqui. Né? Vamos ficar no contexto. Ele está dizendo aqui o seguinte: a fé, se não tiver um resultado prático, se não gerar obra, se não gerar uma decisão, de nada serve. Assim como o corpo. O corpo sem o espírito, está o quê? Está morto. O momento que o seu espírito deixar o seu corpo vai cair por terra, vai estar morto. Igualmente, você fala que tem fé, mas essa fé não tem um resultado prático. Essa fé não gera uma mudança. Essa fé não gera uma transformação, uma decisão. Então é uma fé morta. Não serve de nada. Não faz nada, não presta para nada, é uma fé morta. Então se a gente vai ouvir e a gente vai atender, bom. Mas se a gente for ouvir e não for atender, não for obedecer, não for agir, então de nada adianta Jesus bater na porta. De nada adianta o sábio repreensor. De nada adianta Jesus chamar se nós não ouvirmos. E do que adianta ouvir se a gente não abrir a porta?
Alguém pode bater na porta, mas se a gente não abrir a porta, nada feito. De volta ao nosso texto, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. Aqui nós temos uma promessa infalível, como toda promessa de Deus, é infalível. Ele fala, eu estou batendo, estou chamando para salvação, para transformação, para decisão, eu estou batendo. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. O meu trabalho, Jesus diz, é bater e entrar. O nosso trabalho é ouvir, ficar atento e abrir. Eu chamo, você ouve, você abre. Se você ouvir e abrir, eu entrarei. É uma promessa de Deus. A resposta é que de nada adianta. De nada adianta. Do que adianta ouvir para não responder? Não adianta nada. Nada adianta Jesus vir, nada adianta alguém pregar, nada adianta você ler a Bíblia, nada adianta os céus declararem a glória de Deus, nada adianta a criação mostrar o poder e os atributos de Deus, nada adianta se a gente não for abrir. Porque Deus não vai entrar, Jesus não vai entrar. E ele promete aqui uma promessa, entrarei até ele. Interessante, entrarei até ele. Até ele. O que vem em mente aqui, é lá em Tiago 4:8, ele fala assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ele fala, estou à porta e batendo. Agora veja que interessante isso. Vamos supor que a porta está ali. Quem está batendo na porta é Jesus, certo? Se ele bate na porta e eu ouço, eu vou ter que abrir a porta. E para abrir a porta, eu vou ter que ir até onde? Até a porta. Quem está lá? Jesus. Ele falou que em Tiago, achegai-vos a mim. Vem abrir a porta para mim, que eu entrarei até você. Eu entrarei até você. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Lembrando que naquela época não tinha portão eletrônico. Hoje em dia lá em casa, alguém bate na porta, eu aperto o botão, abre, só entra, eu fecho, nem vou para a porta. Isso nessa época não existia, gente. Para você abrir a porta, você tinha que ir até a porta. E quem estava na porta era Jesus. Lá em Tiago fala, achegai-vos a mim, eu chegarei a vós. E ele fala, todo aquele que abrir a porta, eu entrarei até ele. É a mesma coisa. Ao passo que nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. E da mesma forma, ao passo que a gente se distancia de Deus, Deus se distancia de nós. Então, se a gente quer estar pertinho de Deus, não tem outra solução. Achegai-vos. Agora, é interessante que ele fala aqui, ó, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aí continua, como você se achega a Deus? Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tem que haver uma purificação externa e interna. Não é só as mãos aqui fora, é o coração. Essa palavra duplo ânimo é interessante. Ela literalmente quer dizer dois corações. Ou duas mentes. É a palavra grega dipsikos. De dois, psikos de mente. Esse duplo ânimo quer dizer vocês que têm duas mentes. Dois corações. Vocês que... famoso Raimundo, né? Tem um pé na igreja, tem um pé no mundo. Pois é. É aquela pessoa que está dividida. Ele fala, não, nada disso. Aquela pessoa que tem a mente mais no mundo do que no coração, do que Deus no coração. Hoje de manhã nós vimos lá na sombra também, Jesus falando que não podeis servir a dois mestres. Ou você vai desprezar um e servir o outro, ou vice-versa. Você não tem como servir dois mestres. Alguém tem duplo ânimo, duas mentes, dipsikos, uma psique dupla. Você está se afastando de Deus. E quanto mais você se afasta de Deus, aquela mente dupla não é dividida nitidamente no meio, não. Vai acabar aumentando a distância. E a divisão não é certinha no meio. O coração metade para cá, metade para cá, não. Você começa a deslizar uma ladeira escorregadia. Hoje é 50-50, amanhã é 40-60, depois é 70-30. Depois é 20-80, 10-90. Você vai se afastando, sua mente vai se afastando. Não é meio a meio, não.
Não podeis servir a dois mestres. Muito fácil ver isso. Só você fazer uma autoanálise. Olhe na sua vida e veja, você está se aproximando de Deus ou se afastando de Deus? Deus está ocupando mais a sua mente ou menos a sua mente? Deus está ocupando mais do seu tempo ou menos do seu tempo? Porque é assim que você abre a porta para Jesus. É você aumentando a presença, a importância, a significância dele na sua mente, no seu coração, e isso vai ser refletido na sua vida. E o inverso é verdade. Quanto mais do mundo, e quanto mais a corrupção do mundo, do pecado, iniquidade, impureza, está na sua mente, no seu coração, na sua vida, isso também será refletido. Tudo começa aqui, gente. Tudo começa na mente. Por isso que fala duplo ânimo, de psicose. Psicose é de psique, de pensamento. A alma, o coração. Por exemplo, na tradução inglesa da Bíblia, esse duplo ânimo é duplo coração. Usa a palavra duplo coração. Vocês de duplo coração. Está falando sobre o coração da gente, está dividido, gente. Isso é refletido. E o próprio Tiago fala, mostre-me a sua fé pelas falta das suas obras, eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, as nossas obras, a nossa evidência, como a gente vive, como a gente age, isso vai mostrar a nossa real fé. O que sai da nossa boca, Jesus falou, o que sai da boca é o que transborda o coração. Então, pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, vai revelar o que está no nosso coração, o que está na nossa mente. Não tem para onde correr. E Jesus aqui está chamando, eu estou chamando, estou clamando, estou batendo, se você ouvir e abrir a porta. Para abrir a porta, você vai ter que ir até a porta. E ele está atrás da porta, você vai ter que ir em direção a Ele. Sempre na sua vida, dê a direção, na direção de Cristo. Dê a sua direção sempre em direção a Cristo. Na vida existem duas coisas, tem posição e tem direção. Posição é importante, mas direção é muito mais importante, porque você pode ter a mais magnífica posição, com a direção errada, você vai perder aquela posição. Você está numa posição péssima, no fundo do poço, com a posição correta, você chega a uma boa posição. O segredo é a direção que você dá à tua vida. A direção que você dá ao teu casamento, a direção que você dá ao seu cristianismo, a direção que você dá à sua família, a direção que você dá nas suas finanças, no seu trabalho. A direção é sempre direção a Cristo. Porque é Cristo que está atrás da porta, é Ele que está batendo, é Ele que está chamando. E é Ele que fala, eu entrarei e irei até Ele. Voltando ao nosso versículo aqui, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele. E com ele cearei. E ele comigo. A Bíblia exalta muito a questão de comida, de comer. Aleluia, glória a Deus. Você pode ver na Bíblia, contratos eram celebrados como? Comendo. Você fechava um acordo, você celebrava, você oficializava, tudo comer. Foi o que Jesus fez, depois de ressuscitar, aparecer para os seus discípulos. Aonde? Na praia, uma brasinha, um peixinho na brasa, um espetinho ali, um pãozinho quente, fazer o quê? Comer. Uhum. Jesus foi criticado pelo quê? Você come e bebe com os comelões e beberrões. Jesus falou, estou nem aí. Eu vim para os que estão doentes, não para os saudáveis. Pode ver na Bíblia, no Velho Testamento, mesma coisa. Qualquer coisinha é uma desculpa para aparecer um anjo. Opa! Sara, prepara aí um cordeirinho assado, uns pãezinhos. Qualquer desculpa para comer. Pois é, aqui está falando isso, porque na Bíblia, comer é um sinal de comunhão. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. A primeira coisa depois do arrebatamento vai ser o tribunal de Cristo. E depois vai ser o quê? Bodas. Aí vai ser até o cardápio. Vai ser cordeiro, pão ázimos e suco de uva. Uma medida. Buffet livre, sem peso, com uma vontade. Gente, comer é importante. Aqui Jesus falou, eu cearei com ele, ele comigo. Vai virar uma comunhão plena.
Ele está nos chamando. Eu digo uma coisa, onde Jesus está não falta nada. Você lembra quando eu estava lá, um monte de gente lá pregando, os apóstolos, Senhor, despede esse pessoal todo que está ficando hora de comer, está todo mundo já roncando o estômago e não tem problema. Tem o que aí? Ó? Tem uns peixinhos, os pãezinhos, manda todo mundo sentar, distribuiu, alimentou todo mundo. Outra vez Pedro, preocupado, Jesus, eu não tenho dinheiro para pagar imposto, o que vamos fazer? Joga um anzol no mar e pega um peixe, na boca do peixe tem a moeda, paga o seu imposto e o meu. Pedro falou, ok, pegou um anzol, jogou na água, o peixe mordeu, ele puxou o peixe, abriu a boca, dito e feito. Tinha um denário, pagou o dele de Cristo. Gente, quando Jesus está com você em comunhão, não te falta nada. Não te falta comida, não te falta vestimenta, não te falta dinheiro, não falta nada. Ele supre. Ele está dizendo aqui, eu entrarei até ele, e eu serei com ele, e ele comigo. Você vai ser camarada de Cristo. Ele nos chama a ter essa comunhão plena. Você já pensou, a palavra comunhão, sabe? Como unidade, união com Cristo. Essa é a palavra de comunhão, você ser um. Estar em comum com Ele, estar junto com Ele. Andar com Ele, caminhar com Ele, viver com Ele. Quando abrimos a porta, sempre teremos a promessa infalível de ter comunhão plena e total com Cristo. Deixa eu terminar com uma ilustração. Você já pediu alguma coisa, talvez, na internet? E você está esperando. Está esperando. Você pediu uma Bíblia na internet, está esperando a Bíblia. Aí vem o carteiro, você tem que assinar. O carteiro vem. Eis que estou à porta e bato, diz o carteiro metido ao que não é. Se você ouvir abrir a porta, eu entregarei. Muita gente não ouve. Por quê? A cigarra está quebrada, não estava em casa, estava ocupado, estava com headphone, não ouviu. Se alguém ouvir, não ouvi, pastor, é que eu estava ocupado para fazer outra coisa, não deu tempo de ir. Sabe o que vai acontecer? O carteiro vai embora. E você vai ficar sem a sua encomenda. Do que adianta você falar, eu vou, seu carteiro, daqui a meia hora eu vou. O carteiro não vai esperar. Na realidade, oficialmente, ele vai tentar 3 vezes. E depois não vai tentar mais. Isso casa direitinho o que nós falamos quarta-feira passada. Muitas vezes nós temos a impressão de, não, Deus, hoje eu não vou atender a porta, hoje não, amanhã eu atendo. Jesus falou, eis que estou à porta, eu estou à porta batendo agora. Não quer dizer que ele vai estar lá amanhã ou depois. Eis que estou à porta, tempo presente. Quando lê a Bíblia, preste atenção na gramática. Está lá por um motivo. Cada vírgula, cada tio está lá por um motivo. Eis que estou à porta e bato. Eu estou aqui agora batendo. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, tempo presente. E ele ceará comigo. É tempo futuro. Se condicional. Mas não quer dizer que a porta vai ser batida para sempre, não. Então a gente pensa, depois eu atendo, depois eu abro a porta. Amanhã, depois, daqui a 1 ano, 2 anos. Quando eu estiver afim. Já viram isso? Muitas vezes você leva o evangelho para alguém, a pessoa fala, entendi, mas não, hoje eu não quero. Quando tiver vontade, eu falei, bom, então. Você não sabe se você tem vontade. Você não sabe se vai ter outra oportunidade. Você não sabe. Você não sabe se o carteiro vai voltar amanhã ou depois ou que hora. Você não sabe. Jesus está batendo na porta. Atenda, abra agora, hoje, nesse momento. Nessa ocasião e nessa oportunidade. É Jesus batendo na porta? Não sei. Não perca oportunidades. Porque se a gente não atender, gente, a gente não sabe se vai ter oportunidade. A gente não sabe se o carteiro vai voltar a bater. A gente não sabe se Jesus vai estar batendo amanhã ou depois. Não se luta com a mentira do diabo que, depois.
Deixa primeiro eu. Aí você preenche o que você quiser aqui. É que primeiro, pastor, eu queria. Você não tem que explicar nada para mim, não. Não é o pastor que está à porta batendo, não. É Jesus que está à porta e bate. Você tem que se explicar para ele, não é para mim, não. A Bíblia fala que eu, como pastor, vou prestar contas. Mas não das suas decisões. Vou prestar contas daquilo que eu preguei, que eu ensinei, o exemplo que eu dei, aquilo que eu aconselhei, isso eu vou prestar contas. Agora, das suas decisões, aí é cada um vai arcar com as consequências próprias. Eu estou dizendo aqui, Jesus está à porta e bate. Não deixe para depois. Sabe, quando dá aquela vontade de ler a Bíblia. Se você não sabe o que eu estou falando, a coisa está ruim, hein? Quando dá aquela vontade de ler a Bíblia, você acha que foi o seu coração mal, perverso e enganoso, como eu também que teve vontade de ler a Bíblia? Não. Aquela vontade de ler a Bíblia foi Jesus assim, ó. Ei, abre a porta, vamos ler a Bíblia junto? Ah, agora não, Jesus, depois. Ok, depois. Quando está chovendo, eu vou para a igreja hoje, vou não. Quem você acha que deu a vontade de você, deu a ideia de você ir para a igreja? Foi seu coração mal, perverso e enganoso? Foi não. Foi Deus que estava ali, ó. Eis que estou à porta e bato. Ah, hoje não, amanhã. Vai chegar um dia que Jesus vai fazer, não vai mais chamar. Mas será que é por isso que eu não tenho a mínima vontade de vir para a igreja? Pode ser. Jesus bateu tanto, ouviu tanto, passa amanhã, passa depois, passa outra hora. Isso chama-se entristecer e extinguir o Espírito Santo. Ele falou, vou mais não. Deixa para lá. Eis que estou à porta, agora, e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei até ele e cearei com ele, e ele comigo. Um versículo tão curto, mas que calibre. Quanto ele tem. Vamos ficar atentos. Vamos ficar ouvindo com o coração e um ouvido obediente. Quando Jesus bate. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, ajude-nos a ouvirmos e atendermos